O movimento Zeitgeist. Guia de orientação ao ativista. Orientações e respostas. Esse documento foi composto a partir das traduções disponibilizadas no site oficial do movimento Zeitgeist. O trabalho de tradução e revisão foi realizado por voluntários, assim como sua narração e trilha sonora. Prefácio. O movimento Zeitgeist é o braço ativista do Projeto Vênus, o qual compreende o trabalho de toda uma vida do designer industrial e engenheiro social Jacques Fresco. Jacques atualmente mora em Vênus, Flórida, onde trabalha lado a lado com sua sócia Roxane Meadows. Agora, que se faça compreendido que o Sr. Fresco será o primeiro a lhe dizer que suas perspectivas e avanços não são inteiramente seus, mas estão somente frutos da evolução da investigação científica preservada desde a aurora da antiguidade. Em termos simples, o que o Projeto Vênus representa e o movimento Zeitgeist, portanto, aprova, poderia ser resumido em aplicação do método científico em benefício social. Através da aplicação humana da ciência e tecnologia para o design social e a tomada de decisões, nós temos os meios para transformar nosso ambiente tribal, voltado à escassez e repleto de corrupção, em algo extremamente mais organizado, equilibrado, humano, sustentável e produtivo. Para fazer isso, temos de compreender quem somos, onde estamos, o que somos e como vamos alcançar nossas metas. Dado o corrente estado das autoridades, muito do que abordaremos nessa primeira parte do livro, o leitor pode achar que nós não apenas desejamos tomar outro rumo, nós temos de fazê-lo. O atual sistema econômico está desmoronando num ritmo acelerado, com a expectativa de desemprego aumentando numa escala nunca vista antes ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, estamos chegando ao fim da linha no que diz respeito à destruição do meio ambiente. Está provado que nossos atuais métodos de conduta social não têm chance de resolver problemas como a destruição ambiental, os conflitos humanos, a pobreza, a corrupção e qualquer outro que reduza a possibilidade de sustentabilidade humana coletiva em nosso planeta. Está na hora de crescermos enquanto espécie e realmente examinarmos quais são nossos verdadeiros problemas e suas soluções, por mais desconfortáveis, não tradicionais e estranhos que eles possam parecer. Esta obra irá primeiramente apresentar os atuais problemas econômicos que enfrentamos, reconhecendo suas raízes, consequências e inevitabilidades, apresentando em seguida soluções derivadas de uma avaliação do que é de fato relevante para a vida e a sociedade. Além disso, serão providenciadas informações sobre como cada um de nós pode ajudar nesse desafio, assim como a apresentação de métodos de comunicação e ativismo que, com sorte, acelerarão o processo de transformação. É muito importante aqueles que começarem esta leitura fazer uma pausa e pensar sobre a janela de perspectiva na qual foram doutrinados. Considerando a atual vastidão dos valores e ideologias humanos, somada à identificação com uma específica linha de pensamento, tradição ou noção de realidade que cresce com o tempo, pode ser difícil e até doloroso para uma pessoa rever ou remover seus estimados conceitos que considerou como verdades por muito tempo. Essa associação egoísta, combinada a um estado perpétuo de conhecimento limitado que cada um de nós possui, será o maior obstáculo que muitos enfrentarão quando ler as informações aqui presentes. É hora de ampliarmos nossa lealdade e filiações para além dos estreitos confins do mercado, da tradição e da nação-estado para abrangermos a espécie humana como um todo, juntamente com o ambiente planetário que sustenta a todos nós. Está na hora de vermos a Terra como um conjunto orgânico inseparável, uma entidade viva composta por incontáveis formas de vida, todas unidas numa única comunidade. Se a própria natureza nos ensinou alguma coisa, foi que a única constante é a mudança. Não existem utopias. Por isso, para crescermos produtivamente enquanto espécie, temos de nos tornar especialistas em mudar nossas ideias a respeito de tudo. Se você escolher abordar este material com um esforço consciente para manter a mente aberta e ser objetivo, sentimos que as ideias aqui expressas irão realinhar sua visão de mundo, você mesmo e o futuro de sua família de uma forma mais produtiva, humana e eficaz. Parte 1. A economia monetária. Capítulo 1. Mecanismos e consequências. Definindo nossos termos,
O termo economia é geralmente definido como ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Desde o início do século XXI, o mecanismo que prevalece em praticamente todas as economias do mundo é algum tipo de sistema monetário. Um sistema monetário usa um meio intermediário de troca conhecido como dinheiro, com o intuito de facilitar os empregos e a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. O uso desse meio de troca monetário, como base de um sistema econômico, pode ser chamado de economia monetária. Embora hoje em dia praticamente nenhuma nação do planeta usa nada além de teorias de economia monetária, certas variantes são de fato presentes. Generalizando, essas variantes têm a ver com o grau em que o sistema é controlado pelo governo de um país. A atual escala móvel, indo do mais regulado ao menos regulado, normalmente começa no comunismo, onde existe o máximo controle do Estado, passando pelo socialismo, controle parcial do Estado, e termina no capitalismo, de pouco a nenhum controle do Estado. Essas variantes de mecanismos econômicos podem ser chamados de sistemas sociais. O sistema social prevalecente hoje é o capitalismo. O capitalismo, que muitas vezes é posto debaixo do guarda-chuva de outro conceito teórico conhecido como livre mercado, é definido como sistema econômico no qual os meios de produção são privados, voltados ao lucro e onde investimentos, distribuição, rendimento, produção e preço de bens e serviços são predominantemente determinados através da operação do livre mercado. O mercado livre é essencialmente uma orientação de troca não regulada, onde o preço dos bens e serviços são completamente arranjados pelo consenso de vendedores e compradores. Portanto, a lei da oferta e procura do mercado determina os preços e estabelecem os suprimentos disponíveis, sem a intervenção do governo. Existem muitas interpretações e escolas filosóficas sobre a noção de livre mercado. Por exemplo, uma das mais extremas, ainda que muito ativa, é a escola austríaca, a qual defende a noção de laissez-faire, que basicamente significa não haver literalmente nenhuma intervenção do Estado nas questões políticas. Dessa perspectiva, o bem-estar e outros programas sociais patrocinados pelo Estado seriam considerados como inapropriados. Agora, terminologia à parte, um atributo bastante relevante da economia monetária é a teoria do valor. O grau de valor de um produto ou serviço se deriva basicamente de dois fatores. 1. A escassez ou disponibilidade do material usado. 2. A quantidade de mão de obra necessária para produzir um produto ou serviço. Por exemplo, imagine quanto tempo e esforço seria necessário para criar uma simples camisa antes do advento da eletricidade e da avançada tecnologia industrial. O processo geral deveria ser preparar o solo, plantar a semente do algodão, supervisionar o período de crescimento, colher o algodão, extrair a semente, fiar o algodão transformando-o em linha, tecer a linha transformando-o em tecido e, com o tecido, confeccionar a camisa. Dado o exemplo acima, apenas levando em consideração a mão de obra, o valor da camisa seria relativamente alto e ela provavelmente seria vendida por um preço de acordo com esse extensivo trabalho. O valor da semente do algodão, componente material, seria desprezível, já que ela é produzida como subproduto da colheita principal, fazendo com que seu grau de escassez seja muito baixo. Portanto, o real valor dessa camisa seria dado através do trabalho envolvido. Agora, hipoteticamente falando, e se esse processo de produção não requeresse mão de obra, enquanto a semente do algodão, água, luz solar, solo, mantivesse sua abundância natural? Qual seria então o valor da camisa? Obviamente, ela não teria valor algum. No início do século XXI, máquinas industriais tomaram a função de plantar e colher produtos agrícolas ao ponto de um único fazendeiro poder trabalhar mais de 1000 acres de terra sozinho. O advento de equipamentos têxteis, como o descaroçador de algodão, reduziram dramaticamente o esforço humano, enquanto que, com o moderno uso da computação industrial, estamos vendo uma constante gravitação à quase total automatização das indústrias agrícola e têxtil, entre muitas outras. A questão é que o emprego do valor econômico como uma noção econômica aparentemente estática está sendo agora revisado por essa influência tecnológica, o aumento da facilidade de produção e abundância de material,